Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes podem ser discípulos de Cristo? Se você quer saber um pouco mais acerca deste assunto, vem comigo então para este estudo tremendo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos, para nós é um prazer enorme nós estarmos juntos em mais este estudo da Palavra de Deus. Lembrando os amados que nós estamos numa sequência de ministrações contidas na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos falar sobre uma temática maravilhosa aqui, também polêmica, né? Vamos colocar o dedo aqui na ferida, porque Paulo não usa meias palavras para falar acerca da experiência genuína de uma pessoa com o Senhor, a tal ponto que ele pode ser então chamado de discípulo de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar neste dia. É muito comum nós termos pessoas que declaram que são crentes em Cristo, que creem no Senhor Jesus, que têm uma experiência, mas não abandonam os seus vícios. Quer sejam vícios de cunho sexual, quer sejam vícios de outras realidades, mas o fato é que quando nós temos uma experiência real com Cristo, algo tem que mudar na nossa vida. Não há comunhão entre Cristo e as trevas. E algo estava acontecendo na igreja de Corinto, que levou Paulo a então confrontá-los acerca destas práticas tão comuns naquela realidade de igreja. Eu quero te convidar então a vir comigo, a olhar este texto da Palavra de Deus, a se aprofundar. Nós vamos estar lendo aqui 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 até o versículo de número 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Até aqui, queridos. Vamos orar? Paizinho querido, nós queremos apresentar este estudo diante do Senhor, mas nós não queremos apenas receber uma informação, Senhor. Mas este estudo tem por objetivo, Senhor, trazer um renovo na nossa mentalidade e produzir a transformação necessária nas nossas vidas, no nosso caráter, para que possamos nos encontrar verdadeiramente como discípulos teus, Senhor. Fala conosco, ó Espírito Santo, ministra as nossas vidas, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, aqui o apóstolo Paulo, ele traz à tona algumas práticas que os coríntios estavam cometendo, e é interessante nós notarmos que desde o princípio Paulo ele vem confrontando determinados pecados, mas neste capítulo 6, agora então do versículo 9 a 11, Paulo ele coloca de vez o dedo em algumas práticas específicas, não que anteriormente ele não havia chamado a atenção, mas agora de forma clara e específica aponta algumas práticas que eles estavam ali fazendo. E nós podemos então dividir aqui em alguns momentos. Note que os primeiros pecados, ou os primeiros vícios que Paulo elenca aqui, são vícios de cunho sexual. Então são questões, são problemas, pecados, não só problemas, mas também pecados de cunho sexual que eles estavam praticando. Vamos conferir aqui juntamente conosco? Note que aqui no versículo de número 9, Paulo ele começa dizendo o seguinte: os perversos não herdarão o reino de Deus. Então aqui, ou injustos, né? Pessoas que são excluídas, ou seu juízo de valor está fora do padrão de Deus. Pessoas então que devido ao seu caráter fora da justiça, fora da realidade de Deus, ou um caráter voltado para a perversidade, não herdarão o reino de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 6, você pode abrir posteriormente de forma devocional
e entender um pouquinho mais acerca dessas questões concernentes ao reino de Deus. Mas a partir daí, então, Paulo coloca questões específicas de cunho sexual, né? Olha o que ele vai dizendo: não se deixe enganar. Então ele coloca aqui imorais, ou em outras versões impuros, depois idólatras, depois adúlteros e depois homossexuais. Nós podemos colocar aqui então ativos ou passivos, tem outras versões que falam então efeminados e sodomitas. A intenção de Paulo aqui não é oferecer uma lista completa de quais são os pecados sexuais, mas na prática ele está abordando aquilo que era uma realidade ali na igreja de Corinto. Por exemplo, quando ele fala aqui acerca dessas pessoas impuras ou imorais, na prática ele está falando sobre pessoas que cometiam o pecado da fornicação. Você pode conferir também lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que nós já estudamos, né? Inclusive está aqui em cima no card para você conferir essa ministração, falando um pouquinho acerca disso. Que na prática, quem são os fornicadores, impuros ou imorais, quando Paulo utiliza essa expressão? São pessoas que na prática, queridos, têm relações sexuais antes do casamento. Lembrando, queridos, que para aquele que é discípulo de Cristo, essa é uma questão muito clara, muito específica. Você manter relações sexuais antes do casamento, querido, isso é pecado, é fornicação. E Paulo ele diz aqui, olha, não se enganem. Se você cometer isso, querido, se você viver no pecado, nessa prática de fornicação, você não vai herdar o reino de Deus. Pastor, eu já caí em fornicação, eu já pequei, mas foi no passado, eu já me reconciliei e tenho vivido em santidade. Então o perdão de Deus, ele está sobre a tua vida. Mas essa mensagem é para pessoas que têm vivido no pecado da fornicação, os chamados então de imorais, os chamados então de impuros. Uma segunda relação que talvez você está pensando, pastor, ele falou de idolatria, por que está então nos pecados de cunho sexual, né? É porque justamente, querido, a idolatria estava diretamente ligada a prostituições, a promiscuidades, né? Os cultos pagãos daquela época, muitas vezes ali feitos pelos romanos, pelos gregos, eram cultos, né, a deuses que tinham como adoração a eles a própria bebida alcoólica, mas também a prostituição cultual, como nós vemos também no Antigo Testamento, que nós podemos certamente em determinado momento estudar sobre isso, né, como por exemplo Baal, a adoração a Baal, a Astarote, a Aserá, eram adorações e eles tinham seus prostitutos cultuais, as profetisas, né, e os profetas de Baal. Esses homens, essas mulheres, inclusive haviam também homossexuais, eles então tinham relações sexuais públicas em bacanais, em festas, né, em orgias sexuais, e isso então era o culto deles a essas entidades, a estes deuses. E quando Paulo ele cita aqui a idolatria, é justamente essa imoralidade sexual que era praticada no culto pagão ali em Corinto. Terceira questão que Paulo aponta, ele fala acerca dos adúlteros, são pessoas que praticam sexo extraconjugal, né, com ou sem consentimento. É muito comum hoje nós ouvirmos aqui e ali de casais, de pessoas que fazem troca de casais, que fazem isso ou aquilo, ou homens que estão na prática do adultério e continuam nisso e falam, mas minha esposa sabe. Não interessa, querido. Adultério é adultério. Se não houver arrependimento, pedido de perdão e mudança de atitude, você está em pecado. E o reino de Deus não é para você. Só vai ser para você, querido, quando você se arrepender e pedir perdão e ter um conserto na presença do Senhor. Hoje nós vemos um machismo sendo proliferado e em virtude dessa visão medíocre acerca do que é uma masculinidade saudável, nós vemos homens vivendo no pecado, na mentira, no adultério, vivendo essa realidade que é destrutiva, totalmente tóxica e longe dos padrões e dos critérios do Senhor. Por isso, querido, se você está nessa prática, se arrependa. Mas você também, mulher, esse empoderamento feminino que nós temos ouvido, hoje em dia também tirou as mulheres de um cativeiro e muitas estão sendo colocadas em outro. Saíram do cativeiro do machismo extremo, que eu também sou totalmente contra do machismo, essa questão de uma masculinidade tóxica, mas foram levadas então a uma feminilidade tóxica,
né, onde esse empoderamento levou as mulheres a traírem também, a praticarem o adultério, a praticarem a fornicação, a viverem nesses pecados de cunho sexual. E você, minha irmã, se você tem vivido essa realidade, ou outros pecados de cunho sexual, eu quero te dizer que você precisa de arrependimento nessa noite, confessar o teu pecado diante do Senhor, abandoná-lo e viver uma nova realidade para a tua história, em nome de Jesus. Mas note que o apóstolo Paulo ele também coloca mais uma classe, mais uma questão aqui, que são os efeminados e sodomitas, ou como na versão que nós lemos aqui, que faz referência àqueles que são homossexuais passivos e ativos. E aqui, queridos, como eu disse no início dessa primeira parte, nessa listagem de pecados de cunho sexual, de vícios sexuais, Paulo ele não está falando que aquilo que foge desta lista não é pecado. O objetivo de Paulo não era fazer uma listagem fechada e dizer a partir de agora isso é pecado, mas ele queria mostrar para os amados o que eles estavam praticando naquela época. Então essa listagem aqui você pode ampliar com outros distúrbios de origem sexual. Por exemplo, quando ele fala então dos homossexuais, eu não tenho problema, querido, de amar um homossexual, mas eu não posso concordar com a prática dele. Por quê? Porque eu sou servo de Cristo, eu sou discípulo de Cristo. Isso não me dá um aval para violentar, para machucar, tanto com palavras quanto também com ações, né? Eu devo amar a pessoa, ele, né? Mas não concordar com o seu pecado. E aqui quando Paulo ele coloca então os efeminados, sodomitas, fala de pessoas, queridos, abrangem não só a homossexualidade, tanto masculina quanto feminina, mas pessoas que deturpam a naturalidade das relações sexuais dentro do casamento. Então quer seja homem com homem, mulher com mulher, ou então com animais, ou promiscuidades em grupo, ou toda e qualquer forma de deturpação da sexualidade saudável que o Senhor presenteou à humanidade, que é o sexo de forma saudável, natural, dentro do casamento, esposo e esposa. O segundo momento que nós podemos elencar aqui de Paulo, falando acerca de vícios e de pecados, né, são contra outras pessoas. O primeiro, então, vícios e pecados de cunho sexual, que na prática são contra o próprio corpo, né? Você pode acrescentar aqui outros pecados, colocando também pornografia, outras flertes, né, e outras gracejos imorais, como nós poderíamos colocar outras questões. Mas no segundo momento, então, Paulo ele aborda pecados contra os outros. Então, vícios, pecados que não somente atingem a pessoa que pratica, mas são pecados e vícios que atingem o próximo, outras pessoas. E você vai encontrar isso aqui no versículo de número 10. Olha o que ele diz: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Esta lista aqui também não tem o intuito de fechar, né, de colocar isto é pecado, mas tem como fim abordar práticas que estavam acontecendo no meio da igreja. Por exemplo, os ladrões aqui não é simplesmente pessoas que tomam coisas de outros para si. Aqui no original grego, essa expressão significa justamente pessoas que são viciadas, cleptomaníacos, pessoas que têm essa mania de então roubar as outras pessoas. Em segundo lugar, ele aborda os avarentos, que são pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, apegadas aos bens que têm, pessoas que amam o dinheiro, que servem ao dinheiro, que colocam o dinheiro em primeiro lugar. E estes são incapazes de ter gestos de generosidade de maneira genuína. Ele coloca também aqui os bêbados, alcoólatras, né? Nós vemos que o alcoolismo, querido, é um mal deste século. Nós falamos acerca de depressão, acerca de câncer, de outras coisas, mas nós muitas vezes deixamos de lado a base de tudo isso, que é este vício maldito, querido, que é o alcoolismo. Homens e mulheres encharcados, né, entregues a este vício terrível, têm arrebentado as suas vidas, a vida das suas famílias, né, esposas, filhos, esposos, netos, né? É terrível, querido. É muito comum, por exemplo, nós encontrarmos hoje nos nossos dias adolescentes, juniores, jovens com este vício, quando na prática nós vemos que é proibida a venda
de bebida alcoólica para menores de 18 anos, mas na prática, querido, o alcoolismo ele tem alcançado várias faixas etárias e precisa de arrependimento. Tanto ladrões, quanto avarentos, como alcoólatras, diz a palavra de Deus que eles não herdarão o reino dos céus. E é interessante que nessa categoria de pecados contra o próximo, você vê que ladrão, muitas vezes a gente fala, o cara é ladrão, dá um impacto, né? Segundo lugar, avarento, mas o cara ama o dinheiro, mas, né? Daí a pessoa já começa, poxa, mas no mesmo nível, né, de ladrão, daí entra no bêbado. Daí a pessoa já fala, qual o problema de eu tomar minha biritinha, né? Querido, se você é um alcoólatra, precisa de arrependimento, muda de vida, tenha a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Mas daí algo que vai te surpreender mais ainda. Paulo coloca na mesma categoria os maldizentes, caluniadores, né? Poderíamos colocar aqui os fofoqueiros de plantão. Talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha uma aparência de santinho, daquele que vive o evangelho, vai aos cultos, frequenta, é a 5ª geração de crentes da tua família, mas tem uma língua afiada. Eu quero te dizer que se você não se arrepender desse pecado e não mudar, querido, você não vai herdar o reino dos céus. É o que diz a palavra. Pessoas que destroem os outros com aquilo que falam. Maldizer, querido, é um pecado terrível que decorre de um coração cheio de ódio, de amargura, causa miséria na vida das pessoas, dor, desespero. Sabe, queridos, se arrependa se você tem praticado o pecado da maledicência, tem sido um maldizente, um caluniador, em nome de Jesus. Pastor, o senhor está exagerando. Não é à toa, querido, que isso também é crime, né? Calúnia, difamação, eles são crimes também. Então reflita, meu irmão, minha irmã, se arrependa. E Paulo ele coloca aqui no mesmo nível. Não vai herdar, não se engane, não fica mentindo para você mesmo. Não herdarão o reino de Deus. E finalmente, queridos, a última expressão que ele coloca aqui no versículo de número 10, ele fala acerca dos trapaceiros, ou em outras expressões, os roubadores. E aqui o objetivo, o sentido dessa expressão, dessa palavra, é justamente pessoas que fazem um tráfico de influência, pessoas que manipulam as circunstâncias, praticam a extorsão, pessoas que desviam recursos, A gente tem visto muito disso nos nossos dias, Inclusive pessoas que se dizem discípulos de Cristo fazendo isso, Coisas ilegais. Então, enquanto que ladrões, no primeiro lugar, são pessoas cleptomaníacas, aqui então os roubadores, ou então aqueles que são considerados trapaceiros, são esse tipo de pessoa que não herdará o reino dos céus. Para o nosso dia nós podemos colocar isso então, repetindo, os que praticam extorsão, desviam recursos, fazem tráfico de influência, comercializam mercadoria falsa e muitas outras formas então de malandragens que nós vemos nos dias de hoje. Os que praticam isso não herdarão o reino dos céus. E eu quero te perguntar, querido, você tem se envolvido com algum tipo de pecado? Talvez desses citados ou outros que você já sabe que são pecados? Se você tem se envolvido, querido, eu quero te dizer que você deve hoje, agora, se prostrar diante do Senhor, pedir perdão, se arrepender, deixar essa prática e estabelecer padrões na tua vida para que você não volte a cometer estes pecados. Porventura você é participante de algum ministério da igreja, procure o teu pastor, o teu líder, abra o teu coração com ele, para que ele possa ser um instrumento de cura na tua vida. Pastor, eu estou com vergonha. Pastor, o meu casamento vai ser destruído. Na verdade, querido, se você já está vivendo no pecado, seu casamento já está destruído. Ele é uma fachada, é uma farsa. E só Jesus, ele pode restaurar o teu casamento de verdade. Você precisa se arrepender e estabelecer passos práticos para que você viva uma vida de santificação na presença do Senhor. Vamos ler o versículo 11 e ver o que Paulo nos deixa de ensinamento? Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Alguns crentes da igreja de Corinto, queridos, no passado, antes de conhecer a Cristo, eram fornicadores, eram ladrões, cleptomaníacos,
caluniadores, mentirosos, trapaceiros, mas foram lavados pelo sangue de Cristo. E assim também, queridos, talvez você no passado era assim, né? Mas há um processo de Deus na nossa história. E Paulo ele utiliza aqui 3 verbos para descrever este processo na nossa vida, na nossa história. Ele coloca que os irmãos de Corinto foram lavados, santificados e justificados. Lavados faz referência à regeneração que Cristo proporcionou para as nossas vidas. Confira comigo o texto de Tito, capítulo 3, verso 5. Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Somos, portanto, então lavados por Cristo, nascemos de novo, somos regenerados, gerados novamente pelo poder de Cristo Jesus. A santificação refere-se então ao nosso comportamento. Fala de alguém que foi tornado santo, separado para o uso exclusivo de Deus. A santificação, ela age no nosso interior e pelo poder do Espírito Santo nos torna capazes de viver sob a direção do Espírito uma nova vida, uma vida transformada, não mais sobre o domínio do pecado, mas agora sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. Sem Cristo e sem o Espírito Santo, o homem por si só não tem a capacidade de viver longe do pecado. Mas glória a Deus, graças ao Santo Deus, que Cristo Jesus e o Espírito Santo nos dão a capacidade de viver essa vida santificada, transformada. Aleluia, glória a Deus. Justificados faz referência a uma nova forma que o Senhor nos enxerga. Em Cristo nós fomos justificados. Ou seja, a justiça de Deus foi creditada a nós. Deste modo, aos olhos do Pai, nós fomos tornados justos pelos méritos de Cristo. Uma vida lavada, santificada e justificada deve produzir uma nova existência, queridos. É por isso que é inadmissível uma pessoa se dizer cristão e continuar na prática do pecado, vivendo essa realidade. Talvez você tenha encontrado pessoas que têm práticas distorcidas, são ladrões, roubadores, adúlteros, homossexuais e dizem que são cristãos. Não há como acontecer isso, querido. Ele pode até achar Deus legal, ele pode até crer em Deus, ótimo. A palavra de Deus diz que todas as criaturas podem até, que têm um pouco de entendimento, pode crer e tremer. Inclusive há um comparativo que até demônios, colocando que até os seres sobrenaturais, malignos, podem crer e tremer diante de Deus. Mas não é só sobre isso, querido. Acreditar que existe um Deus, gostar de ouvir as palavras. Precisa ter uma experiência real, experiência esta, que transforma a nossa existência, o nosso jeito de ser, o nosso caráter, as nossas práticas. Por isso, este é o Evangelho, não o Evangelho, querido, que tem sido deturpado e pregado aí, o Evangelho de ursinho carinhoso. O Evangelho bonitinho, transformado, onde todo mundo, ai que legal, vou compartilhar essa palavra porque ela é bonita. O Evangelho da caixinha de promessas. Não, querido. O Evangelho de Cristo é aquele que quer vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É um Evangelho de arrependimento, de mudança de vida. Se você está nessa prática de pecado, se arrependa. Não se engane, querido. Se você continuar neste pecado, você não vai herdar o reino dos céus. Na atualidade, nós temos visto muitos testemunhos de ex-homossexuais, ex-satanistas, ex-isso, ex-alcoólatras, ex-aquilo. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é quem nós somos agora. Quem Cristo nos fez. Novas criaturas, lavados, santificados, justificados por intermédio de Cristo Jesus. Que neste dia você possa ser despertado, querido, a essa nova realidade. Se porventura você tem vivido no pecado, se arrependa, mude de vida. Se porventura você tem caminhado em santificação, que essa palavra te sirva para fortalecer e você olhar novamente e dizer, poxa, é isso mesmo, eu vou continuar focado em Cristo, firme, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te glorificamos, porque o teu evangelho é vida, ele é saúde para a nossa história.
Ele é confronto para as nossas atitudes, mas um confronto em amor, porque o Senhor está nos resgatando do pecado, o Senhor está nos dando a possibilidade de vivermos do reino do Filho, do seu amor. Nessa noite, Espírito Santo, alcança a vida, essa pessoa que está nos assistindo à noite, Senhor, que ele possa ser impactado pelo teu poder. Talvez ele tenha assistido nas madrugadas, estava com a cabeça deturpada, mas que o teu evangelho possa transformar. Talvez ele tenha assistido pela manhã, Senhor, que logo pela manhã, onde as suas misericórdias já se renovaram sobre nós, ele possa decidir viver uma nova vida na tua presença. Qualquer que seja o horário que essa pessoa esteja sendo ministrada por essa palavra, Senhor, que a sua vida seja transformada, revolucionada pelo teu poder. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ainda não é inscrito neste canal, quero te convidar a se inscrever para que você possa receber as notificações de cada mensagem, cada estudo que chegue na tua casa. Quero te convidar também a curtir esta mensagem, deixar o joinha e compartilhar com o máximo de pessoas. Se você quer conhecer muito mais acerca de curiosidades bíblicas, talvez temas polêmicos, quero te convidar a acessar o card aqui em cima, com o quadro Pão de Minuto, que são apenas curiosidades bíblicas para encher o teu coração, ministrar a tua vida. Também é fácil de você compartilhar, são minutos rápidos ali para você ser edificado e despertar a tua caminhada com o Senhor. Temos também aqui no card muitas outras ministrações, estudo de cartas bíblicas, do apóstolo Paulo, Pedro, estudo de outros temas, personagens ao redor da cruz, dentre outras realidades, querido, para ministrar o teu coração e a tua vida. No mais, querido, que Deus te abençoe e você fique na paz do Senhor Jesus.